Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, a primeira live aqui da Escola Cooperil, né, que tem como intuito a gente estar socializando, discutindo, debatendo a educação, esses tempos em que nós estamos vivendo e vivenciando a partir de todo um processo diferenciado que estamos vivendo em todo o país a respeito da educação. E hoje nós temos a honra aqui da Cooperil, hoje é um dia muito significativo para todos nós. Além de ser o Dia do Estudante, nós hoje podemos realizar e transmitir essa live aqui direto da nossa escola. A gente voltando aqui à nossa escola depois de um longo tempo afastados desse longo isolamento social que nós estamos pensando em todo o país e no nosso território não é diferente. Nós estamos aqui, cada professor com as medidas de segurança que a Cooperil tanto tem se preocupado, cada professor em uma sala, em um local diferenciado, com distanciamento, mas retornando aqui a esse território sagrado, que é o espaço da nossa escola, para que a gente discuta pelo viés, pelo olhar do professor, como esse tempo da educação tem sido um tempo de sabores e dissabores para todos nós. Por isso, hoje, nessa live, nós queremos trazer, de fato, o olhar daquele que tem passado, daquele que tem vivenciado dias difíceis, mas também dias de aprendizado, dias de novos saberes, que somos todos nós professores. Então, eu acredito que você que nos acompanha, você que vai assistir essa live, você que é parceiro da Escola Cooperil, você que faz parte, você que é um cooperado, né? E todos os nossos colegas, tenho certeza que você vai se identificar. É com muita honra também que a gente tem aqui presente nessa live o grande amigo e parceiro da escola, o Wagner, né? Ele vem representando aí o SAI, que é o sistema que é solícito, sempre amigo para com todos nós, e que vai estar hoje disponibilizando o seu tempo, o seu precioso tempo, para estar batendo um papo. Então, nessa live, nós queremos que você se sinta em casa de fato, que você se sinta acolhido, que você se sinta muito bem representado. E por isso nós pensamos com muito carinho essa série de 3 lives, onde nós vamos trazer o olhar, a fala, o discurso, os sentimentos e as emoções hoje do professor. E agora, professor, essa pandemia chegou. Como é que você vivenciou, está vivenciando, está passando por tudo isso? Na semana que vem, nós vamos ter a live em que nós vamos trazer os alunos da Escola Cooperil, do Colégio Cooperil, para que eles digam quais são os sentimentos que perpassam, que povoam a vida deles. E na outra semana, nós vamos trazer os pais, a família. Então, nós vamos fazer uma sequência de 3 lives muito importantes nesse mês de agosto, para mostrar o quanto que a nossa escola ela está atenada, ela está atenta, e ela nesse processo de navegar, nesse desconhecido que é a pandemia, nós estamos remando juntos, família, escola, alunos, né? E o nosso sistema, o SAI, para trazer o melhor da educação para o território de Irecê. Por isso, eu quero acolher a todos os meus colegas, a Sara, a Daniela, da Educação Infantil, a Andréa, do Fundi 1, a Ana Cláudia, do Fundi 2, e a João Paulo, nosso professor aí de matemática do ensino médio, juntamente comigo, que também faz parte do ensino médio. Mas para dar início, não gosto de fazer as apresentações em lives, eu gosto que a pessoa se apresente, gostaria de acolher o Wagner para suas considerações iniciais, que ele se apresente a toda a comunidade da Cooperil, e dizer, Wagner, que é um orgulho para todos nós, professores, estar recebendo você para esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso de tudo que nós vamos vivenciar no dia de hoje. Seja muito bem-vindo mais uma vez à cidade de Irecê virtualmente e à nossa escola Cooperil. Muito obrigado, professor Sandro. Muito obrigado a todo o corpo docente da escola. É sempre um prazer estar junto com a Cooperil, porque nós não construímos nós construímos juntos, né? E realmente é o tema de hoje. E aí, professor, e agora? E como vai, professor? Eu acredito que é essencial nós termos essa reflexão, de nós conversarmos com aquelas pessoas que estão sendo os arquitetos de todo o processo de aprendizagem. Você que nos escuta neste momento, eu acho muito bacana o processo de live, porque nós não temos noção até onde nós chegamos.
né? Hoje tem um grupo de pessoas, geralmente isso fica salvo dentro do YouTube, quando você vê, centenas de pessoas já visualizaram, e essa mensagem ela vai se multiplicando. Então, acredito que hoje é um momento para isso, para nós multiplicarmos uma percepção, para nós multiplicarmos um sentimento de estamos juntos, estamos fortes, estamos preparados realmente para viver esse novo que já há algum tempo estava sendo, de certa forma, profetizado, não o coronavírus em si, mas a mudança no processo de metodologia, de ensino, de aprendizagem. Isso já vinha sido falado em algum momento por alguns teóricos e até nós que estamos aí dentro do time de frente do processo de aprendizagem. E realmente nós do SAI Digital, aqui eu me coloco como SAI Digital, nós temos um orgulho gigantesco de sermos parceiros de uma instituição que realmente está à frente nesse sentido. Então, a cada vídeo que nós recebemos, a gestão da escola, ela sempre encaminha. Então, vocês já faz algum tempo que estão com alguns eventos digitais por meio do Instagram, feitos pelos próprios canais dos alunos, participamos da festa cultural de vocês ali no mês de junho, trazendo a questão do São João, então estávamos ali juntos, eu e a Rita colocamos o chapéu lá dentro do SAI mesmo e fizemos a nossa transmissão, porque nós acreditamos que estar com vocês é gerar valor e trazer sentido para um propósito tão grande, que é continuar transformando vidas por meio da educação. Isso é muito gratificante, Wagner, para todos nós, porque, de fato, a nossa cooperativa, né, a nossa Cooperil, ela tem proposto cada vez mais fazer a diferença. Então, assim, dentro dessa perspectiva, eu queria que cada colega desse o seu boa noite inicial, gostaria que Sara Daniela desse o seu boa noite inicial, que a gente fosse seguindo a sequência, depois a professora Andréa, a professora Ana Cláudia e, por último, o professor João. Desse o seu boa noite inicial à nossa cooperativa, à nossa comunidade, a todos aqueles que nos assistem, para daí a gente começar o nosso bate-papo sobre tudo aquilo que nós vamos discutir. E aí, professor, como vai, né? Como é que vai esse professor e essa professora nos tempos de hoje? Boa noite a todos, eu sou Sara Daniela, sou professora da Educação Infantil da nossa escola e é com muita honra que eu quero representar os meus amigos, as minhas amigas da Educação Infantil e poder dizer para vocês, externar como tem sido vivenciar a pandemia, como está o professor nesse tempo de se reinventar, de planejar de um modo diferente e que vocês possam sentir como estamos e dar as mãos para que nessa caminhada possamos seguir juntos, sempre. Boa noite, sou a professora Andréa, professora do Fundo de Séries Iniciais, estou hoje no 2º ano, né? Para mim é uma honra também estar participando desse momento, né? De poder externar esses sabores e dessabores que estão acontecendo na nossa prática nesse momento de pandemia. Boa noite! Olá, gente, eu sou a professora Ana Cláudia, né? Faço parte da Cooperil, sou professora dos anos finais, né? E estou aqui representando meus colegas, dizer que é um imenso prazer estar nesse bate-papo, né? Voltar à nossa escola hoje, né? É uma emoção muito grande. Boa noite, pessoal. Grande satisfação, estamos com essa live, tema tão interessante, não é isso? Onde vamos debater um pouco a saúde mental do professor, não é isso? Como estamos nessa pandemia, em meio a toda essa mudança, em toda essa adaptação, como realmente nos encontramos nesse momento, né? Isso é importante que a gente externe, cada um externe também, né, que a gente possa realmente mostrar como realmente tem sido reinventar a sala de aula, não é isso? Eu estou aqui olhando para a sala de aula, cheio de cadeiras vazias, né, um aperto no coração, isso dói a gente ver, não é a saudade dos nossos queridos alunos, essa ideia virtual, mas
estamos aprendendo a cada dia. Eu acho que o intuito é esse, a cada dia a gente está aprendendo, cada dia mais se especializando. É isso. Não foi fácil, não tem sido fácil, mas nós vamos, né, externar isso no momento certo para vocês. Mas é uma satisfação, né? Agradeço ao professor Sandro, agradeço aos demais colegas. É uma satisfação poder voltar aqui à escola, poder debater com vocês, mostrar como está sendo a nossa rotina, as nossas adaptações. Vai ser uma satisfação ter esse momento de bate-papo com vocês. Até mais, então. Professor João, sempre à disposição aqui. Vamos levar o barco, né, Sandro? Exatamente, meu amigo. E Wagner, sabe o que é que, assim, eu estou emocionado agora, porque nós estamos aqui na escola e, assim, a gente não planejou isso, só agora eu me dei conta de que nós estamos em lugares muito representativos. Cada um foi para um lugar, de certa forma, inconscientemente. Eu, por exemplo, estou no corredor da escola, e aí, olhando agora aqui para os corredores, e aí, lembrando dos nossos alunos que correm nesses corredores, esses corredores agora vazios, aí João coloca a sala, né, só as cadeiras, o vazio que está, aí está Sara Daniela ali na biblioteca, tá André ali na sala do cursinho, Paulinha ali na outra sala ali perto do laboratório, enfim. E a gente percebe o quanto que a nossa escola, o quanto que o aluno, o alunado, estar mesmo de forma física no espaço, nesse terreno sagrado que é a nossa escola, o quanto isso faz a diferença. E o quanto hoje a sala de aula se transformou em um outro espaço. É um espaço virtual, é um espaço que muitas vezes é a nossa casa, e eu tenho dito, por que nós escolhemos, né, rompendo os muros da escola? Porque hoje a sala de aula, ela deixa de ser um lugar fechado, ela rompe de fato as barreiras dos muros da escola, para a gente poder entrar de uma forma muito mais efetiva nas casas dos nossos alunos, das famílias, e muito mais efetivo também as famílias entrando na nossa vivência, na nossa prática pedagógica. E tudo isso é muito novo, Wagner. E tudo isso, às vezes, assusta, e cada um de nós vai elaborar isso de uma forma, porque nós somos sujeitos diferentes. E como eu sei que você atende muitas outras escolas, traz para nós aí, nesse bate-papo que você vai fazer agora inicial também, traz para nós aí essas experiências de professores, do professor como um todo, não só o professor da Cooperil, mas do professor como um todo, que você tem ouvido, que as pessoas têm partilhado com você, para que a gente depois traga as nossas experiências enquanto professores da nossa cooperativa chamada Cooperil. Perfeito, professor Sandro. O tema ele é pertinente, rompendo os muros da escola, e é o momento da gente pegar o limão e fazer a limonada, né? Ou fazer o mousse de limão como um todo. É o momento em que a escola e a família, se ela perceber, nós conseguimos transformar o que é algo que foi tão desafiador durante muito tempo. Eu acredito, antes da gente falar de experiência de professores, quando eu falo professor como vai, eu tenho que lembrar da pessoa que está por detrás desse professor, né? Então, o Sandro como que vai? Né? Então, o Sandro, hoje ele pode estar bem, amanhã ele pode não estar. Daqui 5 minutos, hoje o Wagner está bem aqui na frente de vocês. Mas algum problema pode acontecer, isso pode deixar o Wagner um pouco desestabilizado. Então, quando nós conversamos com professores no Brasil e tantos outros profissionais de educação, nós entendemos um grupo de pessoas que realmente estão precisando de um tempo para serem vistos como pessoas. Quando nós rompemos os muros da escola, nós não tivemos tempo de planejar esse romper. Então, de repente, o professor não era mais o professor de 4 horas. O professor não era mais um professor de 8 horas de trabalho. Esse professor, ele era full-time. Esse professor, ele tinha que atender manhã, tarde e às vezes à noite. Né? E quando nós rompemos os muros, o aluno não estava preparado. Então, querendo ou não, a estrutura da escola, essa sala, essas carteiras, toda essa estrutura, ela garantia um método de ensino. E ela, de certa forma, ela até afastava certos personagens, porque a família ela não estava tão próxima do processo de aprendizagem quanto ela está agora. Então, antes de eu falar do professor, eu acho que 2 coisas importantes a gente tem que trazer aqui, que é a contextualização
de quem é o profissional de educação que nós temos dentro do Brasil, antes mesmo de eu fazer qualquer exigência ou qualquer análise desse profissional. Então, o que acontece? A educação, mais do que nunca, quando ela rompeu os muros, ela permitiu que as percepções da família, da mídia e de tantas outras pessoas que não eram profissionais de educação, elas entrassem dentro de um discurso, dizendo o que é melhor, o que é pior, o que estava certo, o que estava errado. Então, nós temos que ter dois contextos. Primeiro, o contexto legal que nós estamos inseridos e o contexto formativo desse professor que hoje está aí na frente de vocês. Então, eu tenho esses dois princípios, sem falar de um terceiro, que é esse ser humano por trás do professor. Quando eu falo de um princípio legal, professor Sandro, professora Andréia, professora Sara, professora Ana, professor João, eu falo justamente de uma legislação que foi estabelecida aí há 3 anos e olhou e falou bem assim, olha, o professor, a partir de agora, oficialmente ele é um mediador a nível de legislação. Isso é o que contempla um dos artigos da BNCC. E ele, como mediador, ele não é mais detentor do conhecimento, ele constrói. E ele constrói isso dentro de uma cultura digital. Isso foi estabelecido lá atrás. Mas isso ficou muito dentro da prática docente. Então, assim, isso foi estabelecido em 2017. Aí, quando nós tivemos a pandemia, a Resolução 05 do Conselho Nacional de Educação olhou no dia 18 de março e estabeleceu o quê? A partir de agora, o professor vai fazer isso da casa dele, atrás de uma câmera, o aluno na casa dele, atrás de uma câmera, e o processo de aprendizagem tem que continuar. E isso não foi uma exclusividade do Cooperil, isso não foi uma escolha IDDC, isso foi algo que foi estabelecido para 1,5 bilhão de participantes da comunidade educativa mundial. O mundo teve que ir para o ensino remoto. Mas quem estava preparado para esse momento? Quem estava estruturado para esse momento? Aí você fala, o professor estava. Não, ele não estava. Quando que nós começamos a ter o profissional da educação, o professor, licenciado? Década de 30. A partir da década de 30 que nós começamos a ter as universidades olhando e falando, vamos formar professores. E o modelo que se estabelece dentro das academias de formação de professor, ele é praticamente o mesmo da década de 30. Os primeiros profissionais que deram aula para professores que seriam licenciados, eles eram bacharelados. Ou seja, eles tinham noção do conteúdo e não do como ensinar. Dentro de um cenário que era entrar numa sala, sentar a cadeira, pegar o giz, escrever no quadro, e o professor ainda podia falar, fique quieto, e o povo ficar. Então, era esse o modelo que foi se estabelecendo. Então, eu não preciso ensinar esse profissional como dar aula, eu preciso ensinar o que ele vai dar de aula. Esse era o cenário das universidades que formaram a maioria dos professores que aqui estão. Esse era o cenário. Eu preciso que você aprenda português, matemática, área de linguagens, história, eu preciso que você aprenda o conceito. Como você vai dar aula sobre isso? Não, isso você vê na prática. Então, o que acontece? Para a gente trazer um exemplo bem claro da realidade desse professor, de como ele se deparou com isso, é quando você pega, por exemplo, uma autoescola, que vai ensinar alguém a dirigir dentro de um pátio, de um mercado, de um estacionamento fechado. Você ensina ele a dirigir dentro daquele pátio, daquele estacionamento fechado. Ele é aprovado como motorista, ele recebe a carteira, mas é o primeiro dia que ele sai com o carro, ele é colocado numa rodovia. Ou ele é colocado dentro de um trânsito igual de Salvador. Ele não vai cometer alguns erros? Será que ele não vai se sentir perdido? Porque a formação dele foi fechada e a prática é totalmente diferente. Se você pega um profissional, um motorista antigo, ele sabia se locomover no Brasil inteiro por meio do mapa e baixando o vidro do seu automóvel e perguntando como é que faz para chegar lá e por pontos de referência. Aí você chega e coloca na mão desse motorista antigo um GPS. Ele não sabe nem para a direita nem para a esquerda. Não é que ele não é um bom motorista, ele é um excelente motorista, mas aquela ferramenta é nova. Ele vai demorar para se adaptar com ela. Então, o que nós temos que entender é que os nossos professores, os nossos profissionais de educação, eles foram preparados, eles foram treinados, eles foram ensinados a uma estrutura. E eles tiveram exatamente 24 horas para aprender a desenvolver em outra estrutura. E nesse período eles não podiam deixar de ser mãe, de ser pai, de ser filho, de ser esposa e de ser esposo. E o que acontece é justamente isso. Quando eu olho e pergunto, como vai, professor? Eu vou bem, o meu planejamento está em dia, a minha aula está agendada para amanhã às 7h50. Só que atrás do professor tem um ser humano
um ser humano com limitações e com habilidades a serem desenvolvidas. E é isso que eu sinto, Sandro, quando eu ando por esse Brasil e converso. Hoje não ando mais tanto, ando na forma virtual, né? Como um vírus, né? Eu vou caminhando aí pelas redes. E dentro desse cenário, eu observo muito esse professor que está tendo que se reinventar, que está se reinventando, que está conseguindo realmente romper as barreiras da escola, fazendo coisas gigantescas. Entretanto, que ele olha e fala, ei, antes de ser professor, eu sou ser humano. Então, eu também preciso de ajuda. Outra coisa importante é como a gente teve essa aproximação do processo, o que levou muitas famílias a se assustarem. Quando eu estou longe do meu objeto, eu tenho uma percepção. Quando eu me aproximo, eu me assusto. Porque qual que é a percepção que eu tenho? Naturalmente, eu deixo o indivíduo na porta da escola e eu vou fazer meus afazeres. No final do dia, eu pego esse indivíduo. E muitas vezes, dentro do meu cenário, eu vejo aquele aluno, aquela criança, vivenciando uma realidade de processo de aprendizagem igual eu, pai, vivenciei na minha escola. Mas a escola que o meu filho está hoje não é a mesma, os colegas não são os mesmos, os meios de comunicação não são os mesmos, o sistema não é o mesmo. Então, esse pai está um pouco afastado do processo de aprendizagem. Então, por exemplo, quando ele se aproximou, que ele sentou do lado do filho e abriu a sala do Zoom, ou abriu a sala do Meet, e de repente ele viu que o aluno leva 10, 15 minutos para poder ficar em silêncio, e o professor tem que ficar pedindo esse silêncio, ou ficar mutando o microfone, ele se assusta. Mas isso também é aula? Não, sim, isso é um dos processos da aula. Eu consegui atrair o meu aluno, o indivíduo, para iniciar o processo de aprendizagem. Bom, mas o professor explicou 10, 15 minutos? Sim, porque a aula também se constitui da fixação, da atividade, da prática. Antigamente, o meu filho estava dentro da escola e lá dentro da escola ele desenvolvia algumas habilidades. Então, quando ele chegava em casa, para fazer atividade de fixação, essas habilidades elas já estavam, de certa forma, desenvolvidas. Então, assim, ele fazia os primeiros movimentos de grafema, ele fazia os primeiros cálculos, ele fazia as suas primeiras contagens, as suas primeiras leituras, e o professor ia intermediando esse processo. Então, quando chegava em casa, ele já sabia ler o nome. Quando chegava em casa, ele já sabia o significado. Quando ele chegava em casa, ele já fazia o conceito. Por quê? Porque o processo de construção, que é o errar, tentar, fazer, refazer, isso acontecia dentro da escola num espaço fechado. E agora eu estou aqui do lado, eu vejo esse processo de perto, e eu olho e falo, meu Deus, parece que meu filho não sabe nada, mas ele está no processo de aquisição. E daí eu olho e falo bem assim, parece, opa, mas então eu vou ter que fazer o papel do professor? Não, o papel do professor é o papel dele, ele faz de forma excelente. Entretanto, eu preciso de uma mediação, porque nesse cenário, mais do que nunca, eu preciso da tríade aluno, escola, família. Então eu tenho que entender que esse professor ele vai continuar sendo detentor, sim, de um conhecimento fantástico. Entretanto, a forma dele transmitir esse conhecimento, ela é nova, ela é desafiadora, e ela é desafiadora para ambas as partes. E como é processo, a gente constrói junto. O professor ele vai orquestrar todo o processo. Então, assim, os professores que aqui estão, eles são as pessoas perfeitas e capacitadas para dizer exatamente o que o seu filho precisa aprender e os caminhos de como ele vai aprender. Entretanto, dentro desse processo, mexer no Zoom é uma novidade. E ele não é TI. E ele não é o técnico informático, e você, como pai, também não é, e o seu filho também não é, e aí a gente precisa construir junto. E olhar que habilidades, elas são específicas. É muito importante a frase do Einstein, eu não posso exigir de um peixe que ele venha subir numa árvore. Eu não posso exigir de um indivíduo que ele esteja se apropriando de ferramentas da noite para o dia, que ele não teve tempo, que ele não foi preparado. Então, o que eu faço? Eu vou construir junto. Eu vou construir junto, porque esse professor, ele também está em processo de construção, de formação, de desenvolvimento. E o quanto mais eu contribuir, melhor vai ser o trabalho dele, porque as nossas dores todos nós temos. Todos nós temos nossas dores familiares, nossas dores como pessoa, nos nossos relacionamentos, todos nós temos. Agora,
quando nós estamos no processo de aprendizagem, nós somos profissionais de educação, você família, você é alguém que está adquirindo um serviço, então nós somos prestadores de serviço, mas tudo isso se constrói junto, porque o cenário é diferente. Você não esperava isso, nós não esperávamos isso. Então, o que eu trago principalmente nesse momento é isso, Sandro. O que os professores eles querem serviços como um time, como alguém que ele ainda é o especialista da sua área, mas que ele também está desenvolvendo, que ele também está construindo, e que fazer sozinho vai ser um grande prejuízo, que fazer sozinho vai dificultar mais ainda. Então, se eu consigo em casa dar uma chamada de atenção e falar, ei, colega, fica quieto, presta atenção, agora, por quê? Se eu posso fazer essa mediação, vamos fazer. Porque acontece, educação infantil, a criança ela não vai ficar 40, 50, 1 hora, 2 horas na frente de uma tela. Entretanto, a professora ela vai encaminhar atividades e instruções que vão gerar essa criança processos de desenvolvimento de habilidades que vai torná-la mais forte lá na frente. O que eu tenho que entender é que o processo de aprendizagem não pode travar. Se eu parar o processo de aprendizagem do meu aluno, neurologicamente, vai ser difícil para ele recuperar isso no próximo ano. Então, eu tenho que apoiar esse processo e essa ação desse meu professor. Eu tenho que andar em conjunto com ele. E, quando necessário, chamar. E, quando necessário, pedir ajuda. E, quando necessário, trabalhar. Nós temos profissionais cansados, extremamente estressados. E aqui eu pego profissionais como um todo, porque nós paramos de dividir a pessoa do profissional. Em que sentido? Eu acredito que a pessoa ela tem 24 horas para me atender, eu acredito que a pessoa tem que estar full time, eu acredito que ele, além de ser o profissional, ele também é o psicólogo, ele também é advogado, ele também é o terapeuta, ele é todas essas funções. Então, se eu esqueço qual é realmente a competência dele, se eu esqueço quais são os papéis dentro dessa relação, se eu esqueço que todos juntos precisamos nos fortalecer, a caminhada ela fica mais pesada, ela fica mais dura. Então está na hora, sim, da gente assumir certos papéis e responsabilidades e realmente o susto acontece. Se a gente se aproxima, a gente se assusta. A gente se assusta, às vezes, de perceber que o indivíduo não está desenvolvendo como a gente esperava, a gente se assusta em ver, talvez, que nós precisamos melhorar. Gente, o que é a gente assistir a nossa desenvoltura na frente de uma câmera, nós que nunca fomos preparados? Eu, depois de um tempo, falo, meu Deus, como eu mexo a mão. Meu Deus, como eu estou mostrando já na câmera aqueles quilos, né, que a quarentena me deu. Meu Deus, como eu falo muito né, como eu tenho muitos tics. Mas a gente não sabia disso, porque a gente não estava sendo gravado. E agora a gente vai olhar, e se eu olhar isso com um olhar de autoavaliação, se eu como família perceber isso com uma forma que vai incentivar, a gente cresce junto, a gente se desenvolve junto, a gente melhora muito mais. E eu vou percebendo, e eu não maximizo o problema, sabe? Esse que é uma questão muito importante. Mas o gato da professora, o gato do fulano apareceu no meio da aula. Hoje eu achei incrível uma professora que eu estava, ela falou assim, ela teve que sair da cidade que ela estava, ela foi para o interior, e ela começou a gravar as aulas dentro lá do sítio que ela convive, e o galo começava a cantar no meio da aula. E ela falou, Wagner, tem pai reclamando do galo, foi atrás do diacho do galo para dentro da aula. Fábio, assim, esse é o galo de estimação que faz parte da nossa aula. Então, gente, o galo é o menor problema. Né? A cortina suja do professor é o menor problema. Claro que ele vai ter um cuidado, claro que ele tem que ter uma postura, uma professora. A gente olha aí as professoras todas arrumadas, tudo bem apessoadas aqui na live, mas assim, nem todo dia você acorda bem, então nem todo dia o professor também está com a cutis da melhor forma possível, né? Às vezes ele ficou até de madrugada e a olheira vai fazer parte daquilo. Então, eu ter esse olhar, sim, de crítica, eu espero um trabalho profissional, eu espero isso, mas esse ser está em construção. Gente, nós tivemos modificações legais da década de 30, depois em 86, em 96, a gente começaram a ter diretrizes que falavam que o professor ia ter que trabalhar dentro de sala de aula. Até a década de 30, quem dava aula para aluno eram as pessoas autodidatas e que se ofereciam para dar aula. A profissionalização do corpo docente ela é muito recente. Então, o que a gente aprende da universidade, a gente traz para dentro da sala, mas depois muita gente constrói junto com eles. Né? E o aluno falar, e o aluno comentar. Às vezes a gente olha aqueles comentários, né, durante a aula.
lá no bate-papo, e o aluno, olha lá o que o menino falou. Gente, eles falam. Aluno fala. Ah, aprendeu a falar o palavrão na escola. Não. Ele aprende na rua, ele aprende no mercadinho, ele aprende assistindo a novela, ele aprende em vários lugares. Nós, como escola e nós, como famílias, vamos orientar ele a forma correta de utilizar as palavras e onde utilizar e onde não utilizar. Mas isso é um trabalho em conjunto. Eu tenho que entender que agora que eu faço parte da aula online, agora que eu faço parte da aula ao vivo do meu filho, que eu estou ali presente, eu vou perceber os valores que são colocados muitas vezes em choque dentro de uma sala de aula, e que não é porque essa escola, esses valores estarão em choque em vários outros lugares que o seu filho vai estar. E você está preparando ele para o momento. Professor pós-pandemia, eu digo para você, vão ser professores muito mais conectados, professores muito mais vivenciando o ensino híbrido na sua prática, serão professores que entenderão de metodologia como nunca, serão professores que entenderão de inovação como nunca. Alunos pós-pandemia, se nós forçarmos, serão alunos que aprenderão a ter autonomia, porque finalmente eles estão tendo que correr atrás do processo de aprendizagem, porque o processo de aprendizagem é uma construção de explanação de objetos de estudo por meio do professor, mas aquisição por parte do aluno por meio da atividade e da pesquisa. Então nós teremos alunos pesquisadores, a cultura digital finalmente colocada e bem desenvolvida, porque as pessoas estão aprendendo que tecnologia não era simplesmente para distração e uso próprio, ela também é para produção de conhecimento, que era um grande problema que nós tínhamos. Nós achávamos que nós sabíamos de tecnologia, mas nós sabíamos era entrar no Facebook, no Instagram e no YouTube, procurar alguma coisa no Google. Agora nós estamos utilizando tecnologia. E quando eu digo nós, sou eu, é a minha avó aqui do lado que está vendo vídeo chamada de filho, é o professor dentro de sala de aula, é o aluno, é o pai, é todo mundo dentro dessa estrutura. Nós podemos sair melhor desse princípio. E é isso que eu digo. Professor, como é que você vai? Se você está bem, normal. Se você está mal, normal também. Se você está estressado, normal também. Está todo mundo dentro desse cenário. E eu preciso ter empatia com esse profissional, entender que tem horas que eu vou escutar ele e tem horas que ele vai me escutar e juntos a gente vai fazer um excelente trabalho. Wagner, assim, depois que você falou, fica até difícil a gente entrar nessa discussão, mas eu acho que o objetivo é tão bonito quando alguém transmite aquilo que a gente sente, e tudo que você disse é o sentimento de todos nós. E eu tô vendo aqui os comentários dos colegas aqui no chat, né, do YouTube, e eles dizendo, eu não tinha percebido, realmente é isso mesmo. E eu acho que quando a gente trouxe essa provocação, é exatamente para que os colegas, e aí eu acho que essa sua provocação final é que eu quero passar a bola para a Andréa e dizer, e aí, Andréa, como é que vai? Como é que foi esse início, professora Andréa? Quando você, os colegas, os nossos colegas lá no Fundamental, nas séries iniciais, se depararam. Porque uma coisa somos nós no ensino médio e no Fundamental 2, que estamos lá com os pré-adolescentes, né, com os adolescentes e com os jovens. Outra coisa é você e Sara, na educação infantil e no Fundo ali nas séries iniciais. E aí, professora Andréa, conta para a gente um pouquinho, né? Como é que vai a professora Andréa e os seus colegas e as suas colegas lá no Fundamental? Olha, Wagner, inicialmente eu queria dizer a você quanto as suas palavras acalentam nos nossos corações. Eu tenho certeza que os meus colegas de fundo de séries iniciais pensam exatamente dessa forma, né? Foi um turbilhão de novidades, né? Inicialmente, lá em 18 de março, eram só 15 dias, né? Esses 15 dias a gente achava assim, o país ele vai se preparar, vai se organizar, né? Para a gente poder voltar. E assim a gente iniciou uma rotina de estudo para esses 15 dias, passamos umas 2 madrugadas aí preparando todo esse material, encaminhamos para as famílias, passamos a fazer a orientação dessas famílias pelo celular, tirando dúvidas, orientando. Só que em mim tinha aquele sentimento de que expectativas boas não estavam por vir.
né? Até que a escola avisou que mais 15 dias, e que nesses mais 15 dias estamos aí 5 meses, né, fora da nossa sala de aula. Então, nesse momento, eu senti assim, terminando esses primeiros 15 dias, poxa, estou sentindo que esse momento eu estou saindo da minha zona de conforto, né? Que é aquele momento que eu tinha o controle do meu planejamento total, eu sabia o que era que eu ia fazer, ali naquele meu espaço, com meus alunos, né? A maioria do momento era só nós, né? Então, assim, eu ia com muita tranquilidade, eu já sabia exatamente o que era que eu ia fazer a cada dia com eles. Só que aí eu coloquei a mão na minha cabeça, né? Fiquei sem dormir também algumas noites, pensando, o que é que eu vou fazer? Porque a aprendizagem dessas crianças, ela vai precisar continuar, de alguma forma. Então, aí a escola aqui, assim, eu não tenho palavras para agradecer a Cooperil, aos meus colegas, né, que sem eles, sem essa parceria, pode ter certeza que a gente não conseguiria chegar até aqui. Né? Nesse meio termo aí, de incertezas, né, de indecisões, apareceram, né, as nossas psicólogas também, batendo na porta da nossa casa virtualmente, para nos dar esse suporte, porque não foi fácil. Né? Você se superar, você ter que gravar aula, coisa que eu nunca fiz na minha vida, né? Então eu falei, meu Deus, eu vou ter que superar isso, porque a aprendizagem do meu aluno ela precisa continuar, então eu preciso me reinventar a cada dia, né? Porque eles precisam, né? Tenho, graças a Deus, assim, a parceria das famílias nesse momento, né? Hoje, nesse contexto, eu posso dizer que foi uma coisa muito positiva. É a parceria da família, né? A família, ela tem participado muito mais. Hoje, os pais sentam do lado, como o Wagner explicou há pouco, eles sentam mesmo do lado e tiram dúvida, Pró, que página é? Pró, isso aqui. Então, assim, nos dá uma segurança de que o nosso trabalho está acontecendo e que a criança está gostando. Quando eu entro na sala de aula, 7h40, já está a maioria da turma. Quando eu chego, eles já estão. Então, assim, foi uma superação muito grande. Quando eu gravei a primeira aula, meu Deus, eu não tinha força nas pernas. Eu não consegui dormir de ansiedade, de medo de não dar certo. Mas a gente vai se superando, vai buscando com os colegas, né, sugestões do que é que eu faço. Quantas e quantas vezes nós nos falávamos de dizer assim, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa se reinventar. Né? Hoje, o que foi que eu fiz para tudo poder estar dando certo hoje? Né? Eu tive que montar uma sala de aula dentro do quarto. Coloquei quadro, trouxe elementos da minha sala de aula, levei da escola para casa, para poder estar mais próximo possível do meu aluno. Né? Então, cada elemento que eu mostro a eles durante a aula, eles dizem assim, poxa, Pró, você pegou na escola, você levou, eu falei, pronto, está aqui tudo que eu pude trazer da escola, a Pró trouxe, para poder a gente estar mais próximo. Tenho procurado levar fotos, né, atividades, eu procuro colocar fotos de que nós já havíamos conseguido tirar aqui durante esse ano, né? Então, assim, vamos buscando todos os dias, mas não foram dias fáceis, não foram dias fáceis mesmo, essa superação é muito profunda. Olha onde eu estou hoje, onde que eu poderia imaginar que eu poderia estar participando de um momento como esse, né? Então, a gente precisa realmente ter coragem, acreditar que tudo vai dar certo, né? Na esperança agora, no próximo momento, que a gente possa vivenciar o retorno, que a gente não sabe como vai ser, quando vai ser, né? E esperar o que é que vai acontecer, que outras reinvenções a gente vai precisar fazer para que o ensino do nosso aluno, a aprendizagem do nosso aluno seja concretizada. E nesse processo, eu ainda posso dizer assim, que a turma que eu estou hoje, que é o 2º ano, o processo de alfabetização de algumas crianças ainda não está concretizado, né? Então, a gente ainda tem que ter esse olhar das especificidades, né? Conversando com as famílias, tendo atendimento diferenciado em outros horários, para poder garantir que essa aprendizagem aconteça de forma significativa. Preparei materiais diferenciados, enviei para as famílias e ainda me propus, junto às famílias,
fazer um encontro em um turno oposto para poder ajudar essas crianças. E assim está acontecendo o processo, né? Seria da forma que a gente faz na sala de aula, com os nossos processos de intervenções? Eu acredito que não, mas a gente vai se superando, um ajudando o outro, né? E assim a gente vai trilhando aí. E é nesse processo importante, e veja como é o professor em Wagner. A pergunta é, professor, como vai? Mas nós amamos tanto o que fazemos, nós amamos tanto a nossa sala de aula, o nosso processo metodológico, que quando a gente vai falar como é que nós estamos, não tem como a gente se desvencilhar da nossa prática pedagógica. Não tem como, né? Não tem como a gente se desvencilhar dos nossos alunos. E eu queria registrar isso na fala da professora Andréa, e nesse momento, porque, assim, para que quem está nos acompanhando, as famílias, tem alguns alunos nos acompanhando, para que eles entendam e eles percebam que, por mais que a gente falhe, a gente erre nesse processo, e você disse tão bem, Wagner, que acalentou meu coração, por trás de cada professor existe um humano, e esse humano erra, esse humano falha, ele comete atos, às vezes, que não deveria cometer dentro da profissão, porque nós somos humanos, mas existe um ser humano que ama aquilo que faz, que dá a vida, né? Então, olha a fala da professora Andréa. Como vai, professora Andréa? E ela trouxe o tempo todo como vai dela, associado à prática dela. É uma coisa só. Isso é bem importante, essa valorização, eu acredito, quando a professora traz ali que o pai senta do lado para assistir a aula, eu acredito muito na valorização do ser professor após esse período, porque nós conseguimos trazer um sentimento que há muito tempo precisava ser desenvolvido, que é a questão da profissionalização do docente. Eu entender que não é só um cuidar, eu entender que não é só um ficar com a criança durante o período que eu estou trabalhando. Porque o que o pai está sentindo? Tá, eu fico com meu filho em casa, mas para desenvolver o conhecimento, eu preciso do professor. Aqui eu parabenizo os pais e as famílias que permanecem com seus filhos dentro da escola, matriculados, continuando investindo no processo de aprendizagem. Esse pai, quando ele faz isso, ele está falando o quê? Eu acredito nesse professor e eu sei que não é só cuidar de uma criança para ela não sair machucada, para ela ficar inteira, para ter um espaço de cuidado, como acontecia dentro do século XIX, século XX, lá com as cuidadeiras da Europa e até do Brasil no seu período inicial da República. Não é só um cuidar, não. É um desenvolver. E para desenvolver, eu preciso desse profissional. Eu preciso desse professor. E é justamente isso. Talvez se você perguntasse como vai a Andréa, ela poderia trazer uma outra fala, talvez das suas expectativas, dores, esperanças, alegrias. Mas quando você fala como vai, professora Andréa, o como vai, professora Andréa, é como vai a turma dela, como vai o aluno dela. E ela pega e fala, gente, precisamos nos preocupar. Por quê? Tem alguns alunos que ainda não concluíram e não concretizaram o processo de alfabetização. E a gente precisa ter isso. Você veja, é esse olhar diferenciado. Então, assim, eu não estou me preocupando só se o meu aluno está entrando dentro da sala online, da aula ao vivo. Eu estou me preocupando se ele está aprendendo. Veja essa disponibilidade. Que médico que faz isso? Olha, você está com uma doença, está aqui a receita, aí eu percebo que você não está tomando o remédio direito, ou que ele não está fazendo efeito. Olha, então vamos fazer assim, vamos marcar 2 vezes por semana de eu ir na tua casa no contraturno para poder te ajudar, para ver como é que você está se sentindo, para a gente ver se esse medicamento não tem outra forma de... Médico nenhum faz isso, o advogado, o processo não está dando certo, vamos sentar 2 vezes por semana para me entender melhor essa história. Não, mas o professor faz. Não está conseguindo desenvolver, pois eu vou sentar com você no contraturno 2 dias a mais, 3 dias a mais, eu vou falar no WhatsApp, eu vou falar na videochamada, porque a minha preocupação é genuína, porque a minha preocupação é essencial, e foi isso que a professora nos trouxe, uma preocupação genuína. Então, assim, como você vai, professor? Eu vou bem se o meu aluno está aprendendo.
eu vou bem se a minha família está junto. Eu vou bem se chegar no final, olhar para esse segundo ano e perceber que todo o meu esforço, a perna tremendo, o sono perdido, o frio na barriga, tudo isso garantiu o processo de aprendizagem. Então, agora eu estou bem. E é nessa perspectiva que a gente quer ouvir como vai para a Ana Cláudia. Na verdade, para mim, ela não é a Ana Cláudia, sabe, Wagner? Eu não dou conta de chamar ela de Ana Cláudia, só chamo ela de Ana Paula. Mas por uma questão aqui, né? Como nós estamos aqui nesse mundo da internet. Mas, Paulinha, como vai, minha querida? Conta aí pra gente. Não foram fáceis, né? Não foram dias fáceis, mas estamos sobrevivendo, né? É interessante que quando o Wagner fala aí que falar com as mãos, com o corpo, com gestos, aí me recordo de quando, lá em março, eram apenas 15 dias, como a própria Andrea falou, e de repente não foi apenas 15 dias. E a sensação, a angústia, o medo, gente do céu, a saudade, de repente eu me dei conta, porque eu sou uma pessoa muito jovem, né? Mas 20 anos de sala de aula, eu nunca tinha parado, né? Exceto na minha licença maternidade, mas era uma coisa totalmente diferente. E, de repente, a gente parou sem ter aquele contato físico, né? E você sente falta dos pequenos detalhes, você sente falta de tudo. E a grande incerteza, e aí, como é que vai ser? Né? Então, foram dias muito difíceis. Hoje a gente já está, assim, se habituando a essa nova rotina, esse novo normal, né? Com muita saudade. E a gente percebe o quanto é importante essa parceria família-escola. Né? E quando, nas primeiras aulas gravadas, Jesus Cristo, que dificuldade. Você ter que fazer arranjos em casa, ter alguém para gravar, e caras e bocas. Eu assistindo minhas aulas depois no Classroom e eu pensei, meu Jesus, como eu faço caras e bocas, como eu faço bico. Mas era aquilo. É como o Wagner falou, a gente não tinha se preparado, a gente não tinha o hábito de ser gravados. Mas, também, de tudo isso, nós tiramos lições muito boas, importantes, que é a questão da união. Nós temos uma equipe coesa, uma equipe que saiu assim, em defesa, ninguém solta a mão de ninguém, não passa aperto sozinho, né? Fala sempre da nossa diretora. E, assim, a gente tinha que estar sempre se apoiando nos outros. Isso foi muito importante, né? Com o passar do tempo, a gente ter que dar aula para a família inteira. Muitas vezes você está tentando gravar uma aula e passa o carro do ovo, tem vários distratores, é o cachorro que late, e as pessoas ficam assim, né? E a gente começa tudo de novo. Então, o início foi muito doloroso. Hoje nós já estamos mais tranquilos, né? De fato. A autonomia que é ensinada hoje, que esses meninos desenvolveram, não tem preço, né? Eu tenho minha turma de 7º e 8º ano, e a gente percebe que a pandemia trouxe essa autonomia. E a gente vê que a educação ela não vai voltar. Nós não iremos voltar da mesma forma que saímos lá em 18 de março, né? Nós vamos voltar totalmente diferentes do que já fomos um dia. Hoje em dia a gente vê que a gente está dando aula e, ao mesmo momento, o pai manda uma mensagem no WhatsApp, ele quer uma resposta de ponto imediato, é o aluno que não conseguiu mandar, ligar a câmera, mas mandou ali pelo WhatsApp, então é tudo assim, tempo muito real, tudo muito rápido, e a gente vai se adequando, e a coisa mais impressionante que eu tenho vivenciado é que temos uma aprendizagem significativa, certo? Então, é possível aprendermos nesse novo formato? Sim, é possível, e a gente vê os meninos dando um verdadeiro show de autonomia, cada um com seu tempo. Então, quando o Wagner falou que não é o mesmo tempo quando nós tínhamos aulas presenciais, não é. É totalmente diferente nossas aulas no espaço virtual, né? E esse espaço, ele tem sido aproveitado de N formas e tem gerado um aprendizado, e isso é muito bom. Então, tem dia que você começa a bater aquele papo com o menino e você vai instigando ele a participar, e quando ele te dá retorno, você percebe que ele compreendeu
aquela mensagem que você passou. Então, hoje em dia, eu, como professor de língua portuguesa, não me preocupo apenas com o conteúdo gramatical, mas a questão de diálogo, de ter um contato direto com o meu aluno, de perceber que conteúdos gramaticais a gente vai aprender aos poucos, mas que a gente, nesse processo, essa autonomia e essa empatia de uns com os outros é muito importante, né? Então, assim, eu estou assim ansiosa, né, pelo retorno presencial. É muito difícil, depois de tanto tempo na sala de aula, e a gente ter que dar aula, muitas vezes, com aquelas câmerazinhas desligadas, e você dizer, gente, deixa eu ver você só um pouquinho, vou matar a saudade. Ah, não, não vou porque eu estou com meus cabelos, assim, eu digo, deixa eu ver só um pouquinho. E, às vezes, eles ligam a câmera, parece um relâmpago, de tão rápido. Né? Então, assim, é tudo muito diferente, mas a nossa equipe, ela tem feito um trabalho legal, as famílias têm nos ajudado, né? Dentro das suas possibilidades, mas uma coisa é certa, sabe? A pandemia não teve só coisas negativas, nós tivemos também algo bom, e o bom é desenvolver esse lado humano, é você receber mensagem dos meninos que não tem hora, né? Eles trocam o dia pela noite, e dizer assim, nossa, eu estou com tanta saudade da escola. E eles sentem falta, de fato, desse aconchego, do espaço físico, mas que eles também estão se habituando com esse novo formato. Né? É engraçado quando nas atividades, vai uma atividade para casa e no outro dia eles ficam naquela agonia, sim, para você não vai pedir, não? Ei, faz a chamada, deixa eu ligar a câmera para mostrar a atividade. Então, assim, é interessante que eles também estão se acostumando a isso. E as famílias, de fato, eu, como mãe também, tomei um susto a semana passada quando eu vi minha filha preparando um trabalho e colocando lá no Classroom. Eu fiquei encantada, maravilhada, porque é uma autonomia que eles estão adquirindo que não seria tão rápido como a pandemia nos proporcionou. É isso? Então, assim, tem sido difícil, mas nós estamos conseguindo fazer com que a aprendizagem ela não pare, que fazer com que a escola vá até a casa dos nossos alunos e eles venham até as nossas casas, né? Então, estamos sempre perto e pedindo a Deus que tudo isso passe da melhor forma e que o melhor lugar hoje, de fato, é estarmos seguros, né? Mas ansiosos ao novo retorno, até o nosso momento presencial com a nossa turma. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa assim, muito tímida, né, gente? Então, resumindo, eu estou morrendo de saudade do meu convívio. De repente, a gente dormiu de um jeito e acordou de outro. Toda uma rotina teve que ser parada, reformulada e com um ritmo diferente, né? É isso aí. E, Wagner, eu acho que, sabe, se porventura a gente acabasse essa live agora, a gente já tinha cumprido o nosso papel. Eu estou vendo aqui um comentário que eu não posso deixar de fazer esse comentário, Wagner. Talvez, eu não sei se os colegas perceberam, tem um aluno nosso aqui do 8º ano, José Guilherme, assistindo a live. E ele fez um comentário que eu estou aqui segurando para a lágrima não descer. Eu estou muito emocionado porque ele disse, vocês professores são fantásticos. Eu acho que isso transmite o sentimento que todos nós, professores, daqui da Escola Cooperil, dos nossos colegas de outras escolas, eu acho que esse fantástico não só é para nós da Cooperil, é para você, professor, que está aí. Porque quando um aluno nosso diz isso, é porque ele sabe o esforço que nós estamos fazendo, Wagner, dentro disso, tudo que você trouxe, de estar aprendendo algo de que nós não tivemos formação adequada, mas nós queremos dar o melhor. Para os nossos pais aqui da escola, para que eles entendam que nós estamos dando o máximo, mesmo errando, mas nós estamos dando tudo que nós temos de melhor, tudo que nós temos de melhor. E eu acho que esse comentário do nosso aluno me emociona profundamente, porque não só é uma questão de elogio, a gente não quer ser elogiado, mas é uma questão do reconhecimento, do esforço,
de quem pegou um remo e de quem às vezes não tinha nem força para remar, porque essa pandemia nos afetou até psicologicamente, em alguns casos, em alguns momentos, mas mesmo assim a gente continuou remando. E a gente continua remando. Eu confesso que eu não sei aonde nós vamos chegar. Eu não sei qual é a terra firme que nós vamos, sabe, atracar esse nosso barco, esse nosso navio, esse barquinho de papel, mas nós vamos chegar em um lugar de terra firme. E como você disse, nós vamos sair muito mais forte desse processo todo. Me perdoe a emoção, mas eu acho que como vai professor também é isso. E a Cooperil é isso. É forte na confiança para o futuro, mas também é emoção. É humanidade. Isso traz a essência do ser professor, né? Eu gosto muito quando Paulo Freire fala, né? Escola é feita de gente, é gente que ensina, é gente que aprende, é gente que erra, é gente que acerta. Nós, como SAI, eu quero trazer uma experiência porque eu acredito que ela esclarece e ela se conecta muito com o que vocês trouxeram agora. Principalmente quando a professora falava assim, ô menino, abre essa câmera, deixa eu ver um pouquinho. Porque quando nós recebemos a notícia e que tudo ia parar, o que o SAI fez, né? Nós nos juntamos, fomos para dentro de um estúdio e dali gravar aula. Dali gravar aula. E sobe aula dentro do AVA. E, de repente, as nossas escolas começaram realmente a falar que as aulas ajudavam, mas elas queriam ferramenta de aula ao vivo, elas precisavam do Zoom, elas precisavam do Meet, porque o aluno, ele considerava aquele professor da videoaula bom, mas ele queria ver o professor dele. Ele queria ter contato com o professor dele. Então, quando um professor fala assim, ei, abre essa câmera aí, deixa eu te ver, mostra, ele não está só querendo saber se a pessoa está presente ou não está presente. É porque ele não importa para ele que a aula dele está sendo gravada e o conteúdo vai ficar gravado. É que ele é gente e ele sabe que o aluno que está ali atrás também é gente. E ele quer gerar esse sentimento. Por isso, quando o aluno fala, professores, vocês são fantásticos, não é só num campo conceitual, mas é também num campo de domínio de habilidade emocional, onde a gente representa muito mais do que uma transmissão de conteúdo para esse aluno, né? E eu acho que é exatamente isso, que, assim, eu sou suspeito de falar, mas, assim, eu acho que a diretora Jo, as minhas coordenadoras Larissa e Jaque, elas estão cansadas, assim, de tanto que eu falo, e outro dia eu disse em um momento aqui que a escola tem se preocupado, Wagner, tanto com a gente, que a gente tem tido formações com psicólogas nas segunda-feiras, e eu dizia, né, outro dia, eu agradeço a Deus estar passando esse processo de pandemia aqui na Cooperil, pelo cuidado que estão tendo conosco, enquanto gente, não só enquanto professor, mas enquanto gente. Então, isso para mim é fruto de muito carinho, de muito trabalho e de zelo. Eu acho que a palavra é essa, zelo. Né? A gente, quando tem uma coisa preciosa, a gente zela por aquilo. Então, assim, a Cooperil tem zelado dos seus professores e a gente precisa registrar isso aqui publicamente, né? E aí, partindo desse princípio, eu pergunto ao meu amigo João, como vai, professor João? Como vai o seu ensino médio? Boa pergunta, hein, Sandro? Como vai? E os colegas falando, a gente refletindo, né? E passando um filme na minha cabeça, né? Como é difícil a gente... Essa pergunta, como vai João, professor, né? Hoje a gente não consegue... Nós até conseguíamos fazer uma distinção disso antes, mas agora fica difícil, né? O aluno veio para a nossa sala de aula, o aluno veio para a nossa casa, né? Então, o aluno passou a fazer parte da minha vida, da minha casa, do meu cotidiano, né, Sandro? Então, assim, desvencilhar quem é João professor, quem é João, né? O Joãozinho, né? Então, isso fica difícil. Hoje está cada vez mais difícil a gente separar isso, né? E, Wagner, eu me lembrava das primeiras vezes que você veio, né, para a formação, logo no início, quando a gente discutia BNCC, e eu ficava imaginando quando você falava, né, a adaptação, trazer a matemática no cotidiano, trazer a matemática na linguagem tecnológica.
E eu ficava olhando assim para você, eu digo, rapaz, esse cara tá viajando, que loucura esse cara, rapaz, esse cara tá doido. Como é que eu vou tirar a matemática, né, da sala de aula e trazer para um cotidiano, trazer para uma linguagem, né, trazer a matemática para a informática, para a informação, né? Eu ficava viajando, você falando, e eu lembrando aqui quantas vezes, né, esse bate-papo, eu digo, cara, né, você foi brilhante quando você disse, nós passamos por um processo previsto, né? A BNCC ela vinha prevendo a gente desta mudança que tinha que acontecer. Mas assim, estávamos preparados, João estava preparado, posso te dizer, de coração, João não estava preparado, né? Eu me lembro, e Claudinha falando, e eu me lembro no dia 18, era uma quarta-feira, eu estava, né, no 5º horário, e Georgina disse, olha, a gente vai parar. E eu digo, não, mas eu ainda brinquei com os alunos, eu digo, gente, 8 dias a gente está de volta, né? E esses 8 já vão passando 80, não é isso? Então, assim, essa dificuldade, essa adaptação, não é isso? Eu tenho o privilégio de participar de uma escola que, assim, bate no peito e diz, nós somos uma escola da inclusão, não é isso? E aí, quando eu penso, né, eu fico, quantas noites sem dormir, né? Quando falou Deia falou das olheiras, cara, quantas noites e noites eu passei sem dormir, pensando naquele aluno que ele é laudado, que ele tem uma dificuldade a mais, como é que eu posso fazer com que esse aluno aprenda matemática, né? Então, assim, hoje, quando você te pergunta como vai você, João, não existe mais o João, é o João professor, né? É a sala de aula que veio para minha casa e hoje a Cooperil está dentro da minha casa, os meus alunos estão dentro da minha sala de aula, estão dentro da minha casa, dentro da minha sala de estar, né? Virou meu ambiente, não é isso? Nós tivemos que transformar em 2 dias, em 24 horas, eu tive que aprender, né, a reconectar, não é isso? Então, professor de matemática, que nunca fui fã dessa ideia da adaptação, de trazer tecnologia, não é isso? Então, sempre a nossa orientação, enquanto professor, era recolhe o celular do aluno da sala de aula, o aluno está, né, logado na rede, tira o aluno. Então, assim, a ideia era desconectar o aluno e trazer ele para a sala de aula. E aí, em 24 horas, nós tivemos que fazer esse processo inverso. Tivemos que pegar o aluno e conectar o aluno, e nos conectar a ele, não é? Então, fazer com que... E aí, você falou das videoaulas do SAI, e os meninos me questionavam, professor, realmente as videoaulas são boas, mas nós queremos a videoaula. E a primeira gravação, gente do céu, eu quase enlouqueço o TI da escola, né? Gente, eu surtei, eu digo, gente, eu não consigo, não dá certo, não funciona. Gravei um arquivo, o arquivo ficou muito grande, não baixava na plataforma. Rapaz, ou 24 horas, assim, olha, de quarta-feira até segunda, eu quase surto, né? Então, assim, foi um momento realmente de a gente buscar novas tecnologias, aprender tudo em cima da hora, não é isso? Então, quando a gente sai, Aninha, nós temos um tempo de sala de aula bem parecido, né? Eu tenho 18 anos aí. Então, assim, 18 anos, então foram 17 anos com uma prática, não é, Wagner? E agora eu tive que reconfigurar toda uma metodologia. Então, agora eu tive que pegar aquela metodologia e aí tivemos que realmente passar por um processo de aprendizagem, de ir, e agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer esse aluno aprender? Como é que eu vou trazer essa informação? Como é que eu vou passar essa informação para o meu aluno? Não é isso? Então, as metodologias, né, teve que reconfigurar, tivemos que voltar a estudar de novo. Como é que eu posso pegar essa metodologia e adaptar ela para, né, a minha videoaula, para fazer com que o aluno aprenda, para fazer com que o aluno... Gente, não pense, não é fácil fazer um aluno aprender matemática à distância. Gente, vocês não têm noção. Quantas noites Joãozinho vira a noite, né, pensando novas metodologias, o que fazer para trazer esse aluno para tornar a aula atrativa, não é isso? Então, ele está lá no computador, ele está logado, não é isso? Mas o que eu posso fazer para trazer, para tornar essa minha aula atrativa? Né? Por que eu quero que o aluno venha para a sala de aula? O que na minha sala de aula está mais interessante do que o jogo que ele está lá à disposição, não é isso? Então, assim, e tudo isso tira o sono da gente, tudo isso realmente nos deixa preocupados, essa nova metodologia, esse novo aprendizado. Então, assim,
Poxa, como é que está você, João? É difícil a gente dizer como é que João está, né? Como é que está o processo de aprendizagem dos alunos? Então, assim, são tantas informações, são tantas coisas, não é isso? E, assim, já foi dito aqui, a empatia da nossa escola, da diretora, dos coordenadores. Gente, essa foi a frase, Ana. Ninguém solta a mão de ninguém. Não é isso? Essa frase, para mim, ela virou a cara de Ju. Gente, ninguém solta a mão de ninguém. E é isso, né? É a empatia, a gente um está se colocando no lugar do outro. E a gente está vendo como é que um segmento está olhando o que o outro segmento está dando certo. Né? Sara me fazia um relato essa semana e eu me emocionei, eu chorei com um relato da educação infantil. Então, assim, são coisas que a gente... Hoje não existe mais segmentos, tá? Hoje existe a Cooperil, né? Hoje existe o ensino à distância, existe a Cooperil como um todo. Né? Então, essa ideia de segmentos acabou. Hoje é procurar quem está acertando mais. Né? E procurar seguir o passo. É da educação infantil, é do Fundamental 1, do Fundamental 2, é do médio. Não importa. Hoje, qual é a metodologia que está dando certo? É isso? Então, acho que o que a gente tem buscado, o que eu tenho buscado é isso, é fazer a adaptação. E, assim, é um novo momento de aprendizagem. João, o momento que o professor está trabalhando pouco. Gente, né, eu gasto, né, tem dias que eu gasto 3 horas para preparar uma aula de 50 minutos. Né? Então, assim, é pensar na metodologia, é pensar nas novas formas de aprendizagem, numa nova abordagem, é pensar naquele aluno que tem um grau de dificuldade maior. E aí, então, assim, poxa, como é que vai você, João? Tá difícil, é difícil, tem sido difícil, né? A saudade da sala de aula, não é isso? Então, assim, olhar para esse espaço vazio, vir para a escola e dar uma aula olhando para essa sala vazia, poxa, dá um aperto no coração, não é? Nós nos tornamos professor por gostar, por ser apaixonado, é isso? Então, eu tenho inúmeras atividades, né? Mas professor é aquilo que realmente me satisfaz. Então, esse aconchego, esse estar perto dos alunos, gente, isso faz uma falta, né? Aperta tanto, só a gente tem sofrido muito, é isso? Então, essa dificuldade, ela tem sido cotidiana, né? Mesmo com os alunos, a nossa privacidade deixou de existir, né? Mas, assim, isso tem sido gostoso, tem sido um momento de aprendizagem, é isso? E se não fosse as formações, Wagner, lá 3 anos atrás, né, estaríamos mais difícil ainda, com certeza. Eu acho que essas formações elas vieram em bom momento, né? Nos trouxe uma reflexão. Assim, eu imaginava uma coisa, né, botar em prática em uma ideia de 10 anos, né, e a gente teve que fazer essa adaptação, né, em 10 horas. Então, assim, foi um momento muito difícil, foi uma adaptação muito atropelada, né? João, você foi preparado? Não. Você teve né, você já tinha um suporte? Não tinha ideia. Não é isso? Não tinha ideia o quanto era difícil dar aula olhando para uma câmera. Né? Não tinha ideia o quanto era difícil você tirar uma dúvida de um aluno à distância, sem você poder ver ali, sem estar perto. Não é isso? Então, essa dificuldade, essas coisas todas, não é isso? Mexeu com o emocional da gente, né? Então, as psicólogas da escola realmente têm tido muito trabalho aí. A gente tem, nessas formações, realmente nos traz a reflexão de muitas coisas. E, às vezes, assim, eu vou vendo na fala de cada colega, né, o quanto a gente tem sofrido, as angústias de cada um. Às vezes é angustiante, não é isso? Ver o colega e a gente vê a dificuldade, né? São tantas dificuldades vindo, questões legais, questões burocráticas. Eu vejo a direção da escola, o quanto sofre, o quanto às vezes a diretora sai daqui da escola de madrugada, pensando, né, criando coisas, lendo processos. Então, assim, tem sido um momento difícil, tem sido uma adaptação difícil. Hoje nós já estamos quase que adaptados ao novo normal, né? Mas ainda assim, todo dia é uma novidade, todo dia cada aula ainda é algo novo, não é isso? Ainda é um desafio novo. Cada dia você tem um desafio, você tem uma nova abordagem, surge um problema diferente, que aí como é que você resolve, não é isso? Então, mais a frase, né, Ana? Ninguém segura, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Estamos todos juntos aí nesse barco, Sandrão.
né, Wagner. Então, assim, esse momento da gente externar realmente essas dificuldades todas, mas dizer que estamos fortes, é isso? Eu acho que toda tempestade, eu sempre né, eu sou muito espiritualista e eu sempre acredito o seguinte: toda tempestade vem não é para nos derrubar, é para nos tornar mais fortes, né? Então, essa ideia de que a gente vai sair mais fortes, as nossas metodologias, não é isso? Então, aquela ideia das metodologias ativas, vamos realmente ter um processo de aprendizagem mais sólido daqui para frente. Eu acredito que em essa adaptação do novo normal, a gente consegue realmente ter uma nova vivência, ter uma nova visão do ambiente da escola, né? E saber que a escola não restringe a esse espaço aqui, não restringe essa sala na qual eu estou aqui agora, a minha sala do terceiro ano, que amo tanto, né? Mas assim, a escola, ela transcende, ela vai muito além, né? A escola é para a vida, não é isso? E nesse momento nós estamos tendo a oportunidade de perceber isso, que a escola, ela é para a vida, não é isso? E nós hoje somos apenas mediadores, como disse Wagner mais cedo, não é isso? Então hoje o professor, ele é um mediador, ele não é detentor do conhecimento, né? Nunca fomos, só que hoje oficialmente está aí, né? Hoje nós somos mediadores, não é isso? E esse processo de autonomia, não é isso? Tudo que nós brigamos a vida inteira de escola foi realmente para que esse aluno tivesse uma autonomia. Poxa, agora o aluno, ele realmente... Eu fico vendo, gente, meu filho de 8 anos, autonomia, ele vai lá assistir aula, ele posta, tira foto da atividade, posta atividade. Então, assim, cara, é uma autonomia que esses alunos têm tido. Agora, ele é o detentor do conhecimento. Ele é o responsável da produção do conhecimento. Então, a gente está mediando, mas ele que realmente está dizendo, não, eu quero aprender. Não é isso? Então, é um momento realmente de que, assim, vai diferenciar, é lógico, não é isso? Nós vamos ter uma diferença entre dois alunos aí, né? O aluno que realmente quer e aquele aluno que está aí sendo carregado. Isso fica mais nítido, porque agora é a produção do seu conhecimento. Eu não tenho mais, né, não tem mais o processo de sala de aula, então é você que é o responsável pelo teu conhecimento, não é isso? Então, essa ideia, eu acho que, assim, vamos sair realmente mais fortes desse processo, né, esse novo normal, né? Já estamos começando a se adaptar, e eu acredito que essa escola, né, ela é para a vida, né? Ela não interrompe agora. Eu acredito que esse momento, esse processo, mesmo com a volta, com o retorno, eu acredito que essa escola, ela vai realmente transcender. Eu acho que esse momento que nós temos agora é um momento de aplicação da BNCC, né? A BNCC, ela realmente veio para quebrar esse paradigma aí, né? É isso mesmo, meu amigo, e é muito pertinente tudo isso que você traz, e eu acho, Wagner, que nesse processo e nessa discussão, deixar Sara por último foi uma estratégia nossa, Wagner. Por que nós queríamos deixar a professora Sara por último? Porque ela representa a educação infantil. Aqui na nossa escola, todos os professores da educação infantil estão representados na professora Sara. O segmento da educação infantil está representado agora na professora Sara. E quando nós dialogávamos, pensando nesse momento, Wagner, nós entendíamos que não existe mais um segmento, existe a escola, como o professor João falou, contudo, a gente sabe da particularidade da educação infantil. Como colocar essas crianças logadas? Como trazer esse ensino à distância, se nesse processo da educação infantil, o contato, o estar próximo, né? É muito importante para o processo de formação do sujeito como um todo. E aí a gente deixa a professora Sara, né, para esse bate-papo por último, Wagner, para perguntar à professora Sara, e aí, Pro Sara, como é que está a professora Sara e os seus colegas na educação infantil? Traz para nós aí o seu relato. Boa noite, gente. É com muita honra e com temor e com humildade que represento as minhas amigas. Eu espero poder traduzir o sentimento de cada uma. Eu gostei muito da fala do Wagner quando ele disse assim, atrás do professor tem um ser humano. Mas aí eu me pergunto, mas antes não existia? Por que que agora nós paramos para pensar que atrás do professor tem um ser humano? Eu acredito que a pandemia, ela colocou lente de aumento em tudo.
O que acontecia antes só na sala de aula, de bom ou de ruim, de qualidade ou não, hoje ganhou lente de aumento. A sociedade vê, o Facebook vê, o YouTube vê, o Instagram vê, todo mundo vê. Quando traz aí a poesia de Paulo Freire, que eu gosto muito, sobre o que é ser escola, que escola é feita de gente. Eu gostaria de trazer a fala de Maurício Tardif, no seu livro sobre o trabalho docente. E aí ele diz que o labor docente não é feito de matéria inerte. O trabalho docente é feito de relações. E aí eu me pergunto, e como está o professor? Se o seu trabalho é feito de relações, e essa relação com um bebê, com uma criança tão pequena, que não tem acesso, livre acesso ao celular, internet ou computador, que mal está lendo, codificando, no sentido de codificar, porque ler, eles leem o tempo todo, eles leem o mundo, eles leem nossa face, eles leem as expressões, eles leem o tempo, eles leem nossos sentimentos, eles leem. Mas eu pergunto, e como está o professor da educação infantil nesse tempo desse acesso tão difícil à criança bem pequena? E aí eu gosto de pensar, e quando voltarmos? Como vai ser quando voltar? Eu estava dizendo outro dia para as minhas amigas que o chão da escola, o parque, a sala de aula, os brinquedos, porque o espaço da escola, ela não é simplesmente um espaço, ele é um lugar. Porque assim como na nossa casa, a gente tem um lugar que a gente gosta de deitar, o lugar de ler, o lugar de tomar o café, a escola, ela é cheia de lugares que foram subjetivizados pelos sujeitos que nelas convivem. As nossas crianças têm lugares preferenciais, lugares que foram constituídos por elas, de forma criativa, de forma lúdica. Elas têm o cantinho delas, que elas gostam de conversar, que elas gostam de estar. E aí eu diria assim, que quando nós voltarmos, o lugar que cada uma constituiu para si vai acolhê-las. Mas o que vai acolher o professor? E aí eu gostaria de fazer uma aposta que eu digo assim, que o que vai acolher o professor vai ser quando a gente perceber que nos desvencilhamos desse silêncio que é ensurdecedor. Porque esse silêncio, quando a gente chega na escola, que a nossa voz bate na parede e volta como um eco, ela volta como uma flecha que dói, que machuca. Porque gostaríamos de estar ouvindo os murmúrios, gostaríamos de estar ouvindo as conversas, gostaríamos de estar vendo, gostaríamos de estar lendo, inclusive vendo e ouvindo o não dito da educação infantil. E aí a gente pergunta assim, como é que nós vamos nos aproximar dessas crianças? Como é o fazer docente dessa relação, desse bebê que não tem acesso livre à internet? E aí eu penso assim, que muitas vezes essa relação escola e família, ela foi escrita com um X no meio. Relação, escola, família, com aquele X como diverso, como se fosse um de um lado, outro do outro, como nesse segurar fosse um do lado da corda e outro do outro, mas segurando uma corda, uma hora, um cai. E aí eu gosto de pensar assim, qual foi o fio? Qual é o fio que nos liga? Como é que nós estamos tecendo essa relação família-escola para que a escola consiga acreditar nesse ensino e nessa aprendizagem? E aí eu penso, como é que essa família vai poder abraçar o que a gente diz? Eu acredito que tudo vai depender muito do modo em como a gente teceu esse fio. Porque um fio, quando ele é tecido, ele pode ser muito mais forte que uma simples corda. Ele pode acolher, ele pode aconchegar, ele pode crescer, ele pode criar formatos, ele pode ter forma. E aí a nossa aposta hoje é da gente construir e repensar essa relação da família e escola, família com escola, família e escola juntos. Porque tem um fio que nos liga. Esse fio que nos liga, nós temos objetivos comuns, nós queremos desenhar um desenho firme, forte, bem contornado. É o objetivo dos dois. E eu acredito que essa relação, ela tem um objetivo da aprendizagem. Aí, às vezes, as pessoas pensam assim,
sobre o que é a aprendizagem. A aprendizagem, ela acontece apenas no espaço escolar. Onde é que a aprendizagem acontece? E aí, na verdade, a gente sabe que a aprendizagem ela não acontece numa folha, em um papel. A aprendizagem não acontece no espaço. A aprendizagem, o locus da aprendizagem é o sujeito. Como diz Jorge Larossa, aprendizagem, experiência, é aquilo que me passa. A aprendizagem é algo que não se deleta, ela é indelével, ela é subjetiva. Só tem a experiência, o sujeito não é o lugar que tem experiência, mas é o sujeito que tem experiência. E aí, o desafio do professor de fazer essa transposição didática aos pais, para que chegue à criança uma proposta potente o suficiente a promover uma experiência naquele sujeito. E aí eu tenho tido relato de famílias que também têm crescido nessa pandemia, que também têm compreendido essa relação família-escola, que têm percebido que por meio dessa relação estreita com a escola, de poder tentar entender a proposta, as proposições feitas e ter não apenas o seu tempo de qualidade com seu filho, mas perceber que pode ensinar. E aí dá aquele feedback para a gente retorna, e aí o nosso desafio de fazer não apenas uma transposição didática, mas fazer com que o pai perceba que a ciência, há um rigor metódico, há uma técnica em tudo aquilo que está sendo desenvolvido, em toda aquela proposta que está sendo feita. O desafio de produzir vídeos que não sejam vídeos à la youtuber, que não sejam vídeos à la programa de televisão, mas que eles tenham um caráter pedagógico, sim, que ele promova uma certa relação da criança nos ver. E aí, os desafios da gente criando momentos em que a gente possa constituir um lugar. Não temos o espaço da escola em que a gente constitui o nosso lugar, mas nós temos hoje espaços em que a gente tem tentado olhar no outro, olhar o outro, poder ver e poder sentir. E aí a gente tem tentado manter as relações não só coletivas, mas as relações individuais com cada criança. Temos tentado estabelecer contato com cada família, dando um retorno. Não tem sido simples. Quando pergunta assim, e aí, professor, como você está? Nós estamos tentando levar a docência de forma técnica, de forma profissional, mas, acima de tudo, relacional. Repensando relação com a família, possibilitando com que a família também repense a relação com a escola, repensando a nossa prática, porque a lente de aumento está aí. Muitas vezes a gente questiona o que a gente vê, questiona o nosso próprio fazer. Não tem sido simples, mas eu espero, não como antes, que eu acredito que aqueles primeiros 15 dias eu estava ou inocente ou muito confiante. Mas eu espero que dessa vez, pensando confiante, em que quando tivermos um retorno, não teremos a mesma escola, não teremos os mesmos professores, não teremos as mesmas crianças, não teremos os mesmos modos de nos relacionar, mas continuaremos nos relacionando. E eu acredito que o que a gente leva dessa pandemia é que a gente percebeu que máscara sufoca. É ruim viver com máscara. Por trás do professor tem um ser humano, por trás de cada família tem um ser humano. Por trás de cada criança tem uma história que foi construída, uma história linda, tem uma expectativa sobre aquele sujeito que é muito amado. E aí, nessa relação, eu acredito que subjetivizá-las. Não é a mãe do aluno tal, é uma pessoa que tem um nome, que eu preciso aprender o nome dela, que eu preciso me relacionar, que eu preciso compreender quais são as suas necessidades, como que eu posso ajudá-la. E aí eu acredito que é o que está passando pela pandemia, muitas coisas vão perdurar. Eu espero que não a distância. A distância física provou para a gente como é ruim estar longe, e eu acredito que estaremos mais perto. E essa distância tem provado para a gente também o como a gente, mesmo virtual, a gente precisa ser muito real. E eu acredito que isso é que faz com que a relação da família e da escola,
que neste momento são os pilares, os andaimes da aprendizagem, que traz as proposições, que executa as proposições, que retoma as proposições, eu acredito que esta relação constituída em subjetividade, em compreender o sujeito, em olhar o sujeito no olho e compreender e poder caminhar juntos, eu acredito que vai fazer muita diferença. Estar professor de educação infantil, ser professor de educação infantil, não está simples na pandemia, não é fácil. A gente está sendo professor, muitas vezes, 24 horas por dia. A gente está sendo, porque mesmo que não estejamos online, mas a gente está pensando, repensando novas estratégias, pensando os jeitos de não ser apenas uma atividade, mas ser uma proposição potente o suficiente a promover uma experiência significativa. E assim, a aprendizagem acontecer, a relação família-escola se fortalecer, e a gente conseguir vivenciar esse momento tão difícil, aprender e seguir, para quando retornarmos fortes, mais conscientes e, com certeza, com um novo olhar. E é nessa perspectiva que a gente vai chegando, Wagner, ao final desse bate-papo. Eu queria, Wagner, te dizer uma coisa. Quando nós pensamos nessa live, né, eu queria deixar bem claro para todo mundo, essa live não foi pensada no sentido assim, pela gestão. Fomos nós que propomos essa live e a gestão. Porque nós víamos que está tendo live o tempo todo mundo falando da educação, Wagner. Mas três agentes importantíssimos da educação, as pessoas não estavam querendo chamar, convidar, para dar voz. O professor, o aluno e a família. Então, nós pensamos em realizar essa série de 3 lives para dar voz mesmo a esse professor. E nós temos uma escola que em nenhum momento a gestão sentou com a gente para dizer, vocês devem falar isso, vocês devem... Não, nós estamos aqui sendo a gente. Todo o discurso utilizado aqui fomos nós mesmos que elaboramos. Pensamos em convidar você de pronto aceitou, e nossa eterna gratidão. E assim, quando o João falava, eu queria externar uma coisa em público. Eu não sei se os colegas pensam como eu. Quantas vezes a gente participa de formação, não necessariamente com você, Wagner, mas de formação. Quantas vezes vem um formador e às vezes a gente senta e nós professores somos difíceis, viu? E a gente senta e a gente diz, meu Deus, para que isso? Quando é que eu vou usar isso? Isso não tem serventia para nada. Eu estou aqui perdendo meu tempo. E aí, quando o João falava, eu ficava aqui pensando, meu Deus, olha como o tempo... Nada é perdido. Tudo que a gente tem enquanto formação, um dia vai ser utilizado mais cedo ou mais tarde. E esse tempo chegou. Eu também, como o João, tinha aversão às tecnologias. Eu costumo dizer que eu sou um analfabeto digital. Ainda estou aprendendo. Tem hora que passo cada vergonha e os meninos se acabam de rir. E são eles que me ajudam lá no processo tecnológico. Mas aí, para a gente compreender que nesse processo de ensino e aprendizagem, nós estamos o tempo todo aprendendo e precisamos estar. Nós somos também estudantes, hoje no Dia do Estudante, nós também somos eternos aprendizes, estudantes. Então, meu querido Wagner, me permita, com toda a amizade que você tem, com toda a parceria que você tem com a nossa escola, de te chamar assim de querido, de amigo, porque você também faz parte aqui da nossa escola com muito carinho, de externar essa gratidão por você ter aceitado estar conosco, trazer tão brilhantemente cada palavra que acalentou o nosso coração. Quero agradecer a Andrea, né, que nos emocionou essa semana trazendo relatos dela, a Sara, que nos fez chorar essa semana dizendo como os pais acolheram, né, ela, né, toda a metodologia dela, a Paulinha, que é assim, uma parceira, uma amigona, é emoção pura, é essa alegria pura, a João, com toda a sua espiritualidade, com todo o seu carisma, com todo o seu acolhimento, e em cada professor desse, Wagner, existe agora lá no YouTube colegas, e eu queria dizer que o quanto nós nos orgulhamos, somos
de segmentos às vezes diferentes, às vezes não nos cruzamos rápido nos corredores, mas de uma coisa eu tenho certeza que todos nós concordamos, nós sentimos orgulho da equipe que compõe a Escola Cooperil. Nós somos orgulhosos porque nós temos aqui... Outro dia, Wagner, você fez uma formação com a gente e disse assim, o aluno, quando ele quer ir para uma escola, para um cursinho, ele quer olhar no outdoor e dizer, eu vou para aquela escola por conta daquele professor. Eu tenho certeza absoluta que os alunos da Cooperil sentem orgulho de dizer, eu estou naquela escola por causa daqueles professores. Então, muitíssimo obrigado por seu companheirismo e sua palavra tão acalentadora para os nossos corações, Wagner. Eu que agradeço, professor Sandro. A Cooperil, ela me traz carinho, alegria e responsabilidade. Eu lembro até hoje, eu acho que a gestão ela ajuda a construir isso. Ela está aí observando em volta, e não sei se ela se lembra, mas um dia a Georgina, depois de um dia inteiro de atendimento, ela chegou para mim e falou assim, aqui na Cooperil não é qualquer um que vem da formação, não. Eu não chamo qualquer um para vir da formação aqui, não, porque para vir aqui tem que ser bom. Porque os meus professores não vão ouvir qualquer coisa, né? Porque realmente eles têm conhecimento de causa, eles têm profundidade teórica. Esse carinho, essa admiração, ela é recíproca, né? E para encerrar essa participação e essa fala, eu não tenho como não estabelecer uma conexão com a educação infantil nesse momento, porque é o grupo que está sendo mais desafiado. Nós temos que ser sinceros com isso. Eles estão sendo grandemente desafiados. E tem uma frase de um professor italiano, um poema, na verdade, que são as 100 linguagens da criança, né? Ele diz que a criança ela tem 100 formas de pensar, 100 formas de sonhar, 100 formas de sorrir, 100 formas de amar, 100 formas de ser criança. Porém, a sociedade lhe tiraram 99. A sociedade lhe tira 99. E a nossa grande preocupação com a educação infantil é justamente o não permitir que essas crianças sejam conectadas às suas professoras, a essas pessoas que compõem, né, esse corpo docente de mestres. É você tirar uma das 99, das 100 linguagens e potencialidades da criança. Mais do que preocupados com o número de alunos, nós estamos preocupados com amanhã, porque a educação infantil ela não é um preparo para o fundamental nos iniciais. A educação infantil é um momento de desenvolvimento de habilidades onde o indivíduo vai precisar para o resto da sua vida. Onde o indivíduo ele não consegue ter outro momento porque ele não tem as capacidades neurológicas tão abertas e disponíveis para a aprendizagem quanto na educação infantil. Então, tem coisas que, por mais que o Wagner queira desenvolver agora, ele não vai conseguir. Mas na educação infantil, se ele tivesse tido contato, ele desenvolveria. Então, nós não queremos perder essa potencialidade dessa criança, que tem 100 formas de linguagem, e que serão desenvolvidas se ela continuar em contato com essa professora, com esse indivíduo, com esse corpo incrível. E para todos os professores e para a equipe do Colégio Cooperil, eu digo que vocês me lembram muito, e aqui eu sou fã, de Reggio Emilia. Quem conhece a história de Reggio Emilia, uma escola italiana que se constituiu no pós-guerra, onde professores preocupados em continuar o processo de educação venderam um canhão, 3 cavalos, abriram uma escola e junto esses professores resolveram reconstruir a sociedade italiana no pós-guerra, acreditando que a educação fazia diferença. E eu vejo muito esse time da Cooperil como esse grupo de professores. Claro que não vai ser o mesmo de Reggio Emilia, porque cada lugar é um momento, é uma transformação, mas sem sombra de dúvida vocês estão reconstruindo uma sociedade. E eu não sou, claro, um cantor profissional, mas eu gostaria de encerrar esse momento deixando essa mensagem. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, eu sei. Que hoje podia ser bem melhor, podia ser presencial, mas isso não impede que a vida seja bonita, isso não impede que a aprendizagem aconteça, isso não impede que a gente continue.
sendo Coperil, sendo um time e transformando a educação. E eu, junto com vocês, vou parafrasear aqui a Georgina. Ninguém solta a mão. E eu também não solto. Muito obrigado, gente. E é isso, Wagner. E eu quero terminar de uma forma inusitada. Isso não estava preparado, Wagner. Quero fazer uma surpresa para você e para todo mundo. Eita! Loucura. Olha, minha máscara, ela é feinha, mas eu vou tentar colocar ela aqui, né? Porque, vamos lá, a gente tem que manter as medidas de segurança, né, Wagner? E eu quero mostrar aqui, Wagner, uma coisa. Por que a gente fala tanto dessa escola e por que essa escola ela é diferenciada? Acho que travou ele ali. Vamos ver. Voltou, Sandro? Sandro? Tá todo mundo ali na tela. Que tal? Eu acho que Sandro foi atrás de alguém. Será que foi isso? Eu acredito que sim, viu, Wagner? Né? E assim vai estabelecendo as conexões, né? Assim como acontece lá na nossa aula ao vivo. Exatamente. No ao vivo é assim, no ao vivo a gente gera o novo. Mas incrível isso. Como diria a vovó, a gente tem vivido, mas tem sofrido. É cada situação inusitada, bem engraçada. Com certeza, mas isso faz a gente ser tão melhor, né? Demais. Isso faz a gente conseguir literalmente superar as coisas e ser melhor cada vez mais. Verdade. Se ele foi atrás de quem eu estou pensando, essa pessoa deve estar dando uma bronca nele, porque ela não estava arrumada e preparada para esse momento. Né? Não duvido, viu, Wagner? Eu conheço. Eu achei que ele ia passar em todas as salas, né? Tá certo, mas vamos ver qual que é a surpresa que Sandro está separando para cada um de nós aí. Essa frase que você falou de se reinventar a cada dia, né, eu acho que ela nunca foi tão presente como é agora. Não é isso? A cada dia, a cada aula é um reinventar diferente. Não existe duas aulas iguais, né? Sim, Então, sim. a cada momento realmente se reinventar, vendo o que está dando certo e mudanças. Eu nunca imaginei a mesma aula, né, ela mudar tanto, não é isso? Em tão pouco tempo, num curto espaço de tempo. E a gente nunca foi tão dono da nossa aula, né, professor? Nós nunca fomos tão dono da nossa metodologia, do nosso processo de aprendizagem, né? Olha ela aí! Olha quem chegou! Eu ainda não estou vendo. Olha ela aí! Como não dá mãe para essa mulher, hein? E é isso, Wagner. Queria falar dessa mulher, porque a gente não pode terminar essa live sem falar dessa nossa diretora. Ela é assim, a quem nos acolhe, quem puxa a orelha, quem coordena tudo aqui, quem aceita, é a alegria, quem nos impulsiona. E quem conhece essa diretora sabe que ela é, assim, um amor em pessoa, um carinho em pessoa. E eu acho que, assim, a nossa emoção significa muito o que essa escola é para nós, o que essa escola representa para cada um de nós. E a Coperil é isso. É emoção, é razão, é ciência, é educação, é amor, é respeito, é zelo. Nós queremos acolher a todos os pais que estavam na live, a todos os nossos alunos, a todos os nossos professores, os visitantes. Tinha um pessoal aí, e tchau, e até a próxima. Obrigado, Wagner. Um grande beijo a todos. Wagner, beijo, Wagner. Eu ainda volto aí, meu povo. Tem que vir. Tem mesmo. Tchau, tchau. Tá. Cadê? Como é que é aqui?